Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isso Não É Legal. Eu sou a doutora Raquel e hoje a gente vai fazer uma entrevista muito especial para tentar compreender o caso da Daiane, que desapareceu no elevador quando teve a sua luz residencial cortada, numa série de circunstâncias complexas. O caso aconteceu dia 17 de dezembro de 2025, já está com mais de 30 dias, e a gente vai ouvir tudo e tentar compreender essa história com a irmã da Daiane, a Ludmila, que eu vou trazer ao palco e vai falar com a gente na data de hoje. Ludmila, seja muito bem-vinda ao canal Isso Não É Legal. Obrigada por falar conosco essa noite. E eu queria saber de você o que é que está acontecendo na família de vocês desde a data do desaparecimento. Uhum. Obrigada, primeiro, né, doutora Raquel, pela oportunidade de estar falando do caso da Daiane, né? Só uma correçãozinha, na verdade, eu sou cunhada da Daiane, eu sou casada com o irmão da Tá, Daiane. Eles são três irmãos, né? Então é a Fernanda, a mais velha, o Arnaldo do meio, que é meu esposo, e a Daiane, que é a caçula, né? De três filhos da minha sogra. certo. A gente tem vivido, doutora Raquel, assim, cena de terror mesmo, assim, para nós tem sido muito difícil, né, essa situação toda, porque a gente fica sem resposta, sem saber, né, o que está acontecendo. A minha sogra até fala, né, quando amanhece o dia, a esperança renova e fala assim, mais um dia, agora, hoje vai dar certo, né? Então, desde o dia 18, né, que foi quando ela fez a ocorrência, né, do desaparecimento da Daiane, 18 de dezembro, a gente fala assim, não, hoje vai dar certo, né? É hoje a gente vai ter resposta. E aí, quando chega, né, no final do dia, a gente fala, não, não foi hoje, né? Então, infelizmente, amanhã vai ser o dia. Então, a gente está vivendo, assim, mais de 30 dias, né, Está nessa afetando angústia. todos vocês dessa incerteza, dessa angústia de saber o que aconteceu com ela. Você É, falou para mim que a sua sogra, peço desculpa pela confusão, mas a gente imagina. conversou, eu tinha certeza que você era irmã dela, eu nem vou cortar, porque isso faz parte do jeito que a gente trata no nosso canal, com erros e acertos, e é por isso que é tão importante a gente conversar, porque tem muitas falsas informações, Sim. muitas teorias na internet, e eu acho que o caso de vocês está dependendo demais de divulgação para que a gente tenha uma resposta mais segura e firme da autoridade. Vamos começar, fala para mim, vamos começar do início. Uhum. Como que sua sogra verificou o desaparecimento da Daiane? No dia 17, né, já estava combinado da minha sogra ir para Caldas Novas no dia 18. Então, nós moramos em Uberlândia, todo mundo tem residência, a gente é daqui de Uberlândia, a família inteira. Inclusive, eu estou em Uberlândia, mas a minha sogra comprou os apartamentos em Caldas Novas. A Daiane, ela tinha a procuração da minha sogra, ela tem hoje 6 apartamentos, né, no prédio lá, Ametista de Caldas Novas. E a Daiane, além de ter a procuração do prédio, ela era a nossa corretora. Ela tem, né, a carteirinha para que ela seja corretora dos apartamentos e a gente era aluguel de temporada, né? Então, ficava alugando, quando a família queria ir, a gente, né, tinha disponibilidade dos apartamentos de ficar lá. E a Daiane, no dia 17, estava conversando, inclusive com a minha sogra, conversando com uma amiga dela, normal, né? E minha sogra falou que ia para Caldas Novas no dia 18. A filha dela, que tem 17 anos, também não estava em Caldas. Ela tem um namorado, ela estava viajando para Goiânia com a família do namorado e também iria chegar no dia 18. Quando foi no Ela tem final do dia, só uma filha? Quantos filhos ela tem? só uma Desculpa, filha, só essa filha, certo? só ela de 17 anos. E a filha estava viajando. Então a Daiane estava em Caldas Novas, somente ela, sozinha. E aí a minha sogra tinha avisado para ela que no dia 18 ela chegaria por volta do horário de almoço, tal. E a Rafaela também, que é a filha dela, falou: "Mãe, ó, eu chego dia 18". E aí, quando foi no final do dia, mais à noite mesmo, no final do dia 17, a Rafaela mandou uma mensagem para minha sogra, falou: "Vó, eu não estou conseguindo falar com a minha mãe. Ela não chega a mensagem para ela e o celular está desligado". Minha sogra tentou falar no dia 17, também não conseguiu. Aí o que que ela imaginou? Ah, de certo, ela desligou o celular, não carregou, alguma coisa.
Quando foi no dia 18, a Rafaela chegou primeiro, ela e a sogra. A porta do apartamento estava trancada. E aí ela ligou para minha sogra: Vó, minha mãe não está aqui. E minha sogra já estava a caminho, já estava na estrada, inclusive. Ela falou: daqui a pouco eu estou chegando. Aí minha sogra chegou, a porta do apartamento estava trancada, abriu o apartamento e o apartamento estava parecendo que não estava esperando visita. Cadeira para cima para limpar o chão, pia A gente vê isso suja. num vídeo, que é aquele vídeo que você me mandou. Parecia Sim, que ela estava faxinando para receber a pia filha e a mãe. suja, né? Louça suja. E era já de costume, né? A minha sogra avisar para ela, porque deixa tudo impecável, né? Deixa Eu tudo sei como é que é arrumadinho. isso. Imagina, a mãe não quer ver bagunça, né? E Quando eu sei chega. perfeitamente. Então, aí ela tinha, né? A meta dela era limpar esse apartamento. E aí a minha sogra assustou muito, tentou falar com ela, o telefone de novo desligado, a Rafaela não tinha conseguido desligar. Quando foi à noite, no dia 18, aí a minha sogra preocupou, falou: Poxa, ela sumiu o dia inteiro, não, o óculos dela tá aqui, os documentos dela estão aqui. Minha sogra foi num outro apartamento, que é onde a Daiane ficava, né, também, porque quando não estava alugando, a Daiane ficava em outro andar. Ela foi lá, também nada, e tudo normal, tipo, não roubaram nada, não tinha sinal de nada. É isso que eu ia te E perguntar. aí, Estava bagunçado, mas não estava revirado o imóvel. não, tava bagunçado de bagunça de casa mesmo, né? E aí a minha sogra preocupou, falou: Poxa, não tem nada diferente. O documento dela aqui, óculos dela aqui. Ela não saía sem o óculos, ela não ficava sem. Então tem alguma coisa de errado. E aí a sogra da Rafaela levou ela na delegacia e elas fizeram o boletim de ocorrência no dia 18 à noite. Dia E aí 18 de começou. dezembro. Vocês ainda não estavam sabendo, você e seu esposo ainda não sabiam de nada. Não, a minha sogra ligou para o meu esposo e falou assim: a Daiane sumiu. E Eu falei: aquele Como vídeo, foi assim? aí que você se ligou? Porque eu vou colocar até para a gente ver junto aqui a Uhum, gravação que uhum. você falou, porque uma das dúvidas que eu tinha era quem tinha esse vídeo. Ela mandou para você esse vídeo que a gente vai ver. Eu vou te falar sobre ele, pode Tá, colocar. aqui, pronto. Uhum, Essa é a imagem que vocês fizeram, a sim. divulgação da Yane que está sendo procurada. Pessoal, se Uhum. alguém tiver alguma informação, por favor, entre em contato com o número que está aqui. Pode ligar o 181 também, a família. Pode. Porque como que foi o Natal de vocês, menina? Nossa, foi muito difícil. Na verdade, nós tínhamos todo, né, depois que o apartamento ficou pronto, esse era o segundo ano que a gente passa Natal juntos. E aí, a minha sogra, né, como o objetivo era levar a família, por isso 6 apartamentos, levava todo mundo, a gente reunia, mas cada um ficava no seu cantinho, né, com a família, Entendi. porque eu sou casada e tenho 2 filhos também, né. Tem Certo. a minha outra cunhada, que também é casada, tem uma menininha. E aí, a gente já tinha combinado de ir para Caldas Novas. Como a Daiane tinha sumido no dia 17, na outra semana, Natal, não tinha clima de festa. Não era clima. Não E teve, aí não teve, acabou, a gente não falou, teve vai, Natal para vocês. Vocês não tiveram Natal, não tem não. como. Aí meu marido falou assim: Amor, eu vou e você fica aqui com os meninos. E aí ficou aquela coisa tal. Eu falei: Não, nós vamos. E aí eu liguei eu falei para minha sogra, eu falei: Sogra, assim, a gente não é Natal, a gente vai jantar, né? Jantar, todo mundo vai ter que jantar. Acabou que a gente fez, eu levei, né, as coisas, a gente montou, jantou em família, mas ficou assim um buraco, um vazio tão grande, porque assim, não tinha clima para comemorar Natal, não tinha. Faltando sua cunhada, E tava assim, faltando a Daiane. a Daiane, inclusive, não ia nem passar com a gente, ela não ia, ela ia passar com o pessoal daqui de Uberlândia, minha sogra ia para Caldas, olhar como é que ia ficar a agenda dos apartamentos, porque Natal e Ano Novo e férias aluga muito, né, para temporada, é uma cidade turística, então já estava tudo meio que esquematizado para fazer isso. Então a gente ficou no escuro com as agendas, a Daiane não tá, a gente não sabia a notícia dela, porque é diferente da pessoa falar, eu vou passar o Natal em outro lugar e você tá Sim. tranquila, do que falar assim, a pessoa sumiu. E É sumiu porque do uma prédio. coisa é você não estar com ela sabendo que ela está bem, É, e outra é não saber onde ela está.
E quando foi feito, a polícia recebeu bem para fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento? Foi feito no dia? Ou vocês já começaram dali ter problema? Houve algum impedimento pela Não, a gente autoridade? conseguiu, né? Até assim, a gente fica naquela expectativa, né? Que o povo fala: não, vocês têm que esperar 48 horas para fazer boletim. Não, a polícia recebeu super bem, ela aceitou, né? Fez o boletim de ocorrência para nós no dia 18. Porém, ela recebeu as filmagens, né? Quando eles pediram, né? Eu não sei que dia que eles fizeram o pedido das filmagens do prédio, somente no dia 23. E Eles essa receberam. filmagem que a gente vai ver aqui, vocês forneceram para a polícia prontamente ou a polícia demorou para ter acesso? Tudo ligado. Essa foi E a própria aqui sem Daiane que fez. energia. Vamos lá? No dia 17/12. É. Uhum. Apertar o elevador. A energia no prédio, tranquila. E vamos ver o que está acontecendo. Se foi igual ontem e igual tem sido esses cortes repentinos. Você viu que ela falou que no dia anterior estava sem energia. Parece que ela já estava se preparando para alguma filmando coisa, porque né? a minha energia está sendo cortada lá embaixo. Aí pegando o elevador. Alguém tá desligando o meu padrão. Brincando de desligar. Ela não parece com medo. Aqui, né? Não, ela estava tão acostumada a fazer isso. Isso era comum, então? Vou na recepção perguntar se a Equatorial veio aqui, porque todas as minhas contas estão pagas. Então não tem motivo da minha energia ter sido rompida. Parece que ela tá até meio, vou usar o termo, perdão, mas de saco cheio. Ela não tá preocupada, ela tá falando, puxa vida, aconteceu de novo. E eu vou gravar dessa vez. Aí ela chama o porteiro. Oi? Esse aparelho nunca foi localizado, você me falou, né? O celular dela não. Qual que é o seu nome? É Ruiter. Ruiter. 1004. Tá. Teve uma pessoa que deixou uma chave lá, pediu para ela deixar lá um recado, só para avisar. Essas já são imagens que a polícia obteve. Essa imagem a polícia recebeu. Ela tá descalça. Na verdade, ela tá com um chinelinho, ele é meio dourado. Ele é bem da tirinha fininha. Mas a gente percebe que ela tá com roupa de limpar a casa mesmo. É como se ela tivesse ali, ela não estava preparando essa saída. A gente vê que ela não tá com nada na mão. Com óculos, tá com roupa, né? Caldas é quente, ela tá com top, uma bermuda, chinelo. Isso foi, olha, a gente está vendo o horário nas filmagens, são 18h58 ali que está na parte superior da imagem. É bem a hora que ficou escuro. Uhum. Essa hora, ela foi a hora, aquela imagem que ela tem da recepção. Ela foi na recepção, né, perguntar, viu que não tinha ninguém na portaria. Aí agora ela volta e aí ela vai para o subsolo, que é onde fica o padrão de energia. E ela, inclusive, olha até para a câmera, tipo assim, aqui, ó, eu aqui de novo. Olha, eu tô aqui de novo. Parece que tem uma troca de olhar. O síndico, o rapaz que está em torno de toda essa situação, ele tinha acesso a essas imagens dos... Tem. Fala para mim das câmeras, quando ela desce. Tem uma câmera lá no subsolo que fica bem de frente aos elevadores. Então, quem sai dos elevadores, essa câmera pega. Ela fica de frente. Só que a polícia não recebeu imagem dessas câmeras, né? O que foi informado pela administração do prédio é que não gravou. Essa câmera não gravou nada. E tem câmeras na saída do estacionamento. O estacionamento do subsolo, ele tem um portão. Os moradores não têm controle do portão. Quem abre o portão e fecha é a portaria, né? Então, eles têm uma câmera, eles ficam monitorando esse portão do subsolo, que é onde a Daiane foi, e tem câmera ali. Também tem uma câmera saída do estacionamento. Quando a polícia foi pedir essas informações, o que foi passado para eles é que já tinha passado de 11 dias e a filmagem sobrescreveu. Então, eles não tinham imagem do dia 17 mais.
A polícia, então, demorou 11 dias, Mais depois de que 11. eles receberam a comunicação no dia 18, e só 11 dias depois eles foram fazer a solicitação dessas imagens. Foi pensa assim, dia 17 a Daiane sumiu, 18 fez o boletim de ocorrência, dia 23 eles receberam o pendrive com as filmagens. Só que eles só foram verificar mesmo depois do ano novo. Ou seja, tinha mais de 11 dias. Tinha mais. E Aí as viram imagens estava externas, faltando. eles procuraram, por exemplo, de comércios, residências da rua, você sabe se eles procuraram imagens Eles dessas? não nos informaram, eles falaram que a investigação ia ser sigilo, né? Que eles iam fazer o máximo possível. A gente não tem informação de onde eles pegaram, onde que eles foram, se eles pegaram dos comércios. Caldas é uma cidade turística, né? Então tem câmera para tudo quanto é lado. É isso que eu estou imaginando. De outras localidades, poderia, tudo bem, não tenho dali. E o controle da portaria? Não tem o registro de entrada e de saída de veículos? Tem, inclusive, todo mundo, até nós que somos filhos, né? A Nilce tem um apartamento, a minha sogra. A gente chega, tem que preencher a ficha, tem que entregar um papel para pôr no carro, tem todo um controle assim. Só que assim, a gente não tem informação, né, do que a polícia solicitou. Se solicitou quem estava no apartamento, nos apartamentos naquele dia, quais eram os carros no estacionamento. Assim, eu prefiro acreditar que eles procuraram naquela época, né? Mas Porque a gente não poderia tem certeza. haver outras pessoas que não são os moradores, justamente por causa desses aluguéis de temporada. E eu posso afirmar que se qualquer pessoa que entrou naquele estacionamento passou pela portaria, sabe que está lá dentro, né? Eu sei que foram interrogados porteiros, a zeladora que é esposa do síndico, o filho do síndico, né? Minha sogra, né? Mas os filhos que eles estão ficando mais em Caldas para ajudar lá minha sogra, o técnico que gravou a filmagem no pendrive para entregar para a polícia, a gente sabe que eles foram interrogados. Mais pessoas aí. E também na semana passada mas teve uma varredura muito forte no prédio, e aí entraram apartamentos por apartamentos. Mas só semana passada, praticamente 30 dias depois, porque a gente está no dia 23. Só semana passada. E essa varredura de andar por andar, apartamento por apartamento, que inclusive muitas pessoas nos questionavam, né, da família nas redes sociais. Não entrou, tem que entrar em apartamento por apartamento. Entrar em todos os Né? lugares, porque sumiu uma Obra, lá pessoa dentro de um tinha, prédio. eu não sei se ainda tá, mas né, quando a Daiane sumiu, tinha 2 obras acontecendo no prédio, uma em um apartamento e a outra, eles estavam fazendo a guarita do prédio, né? Porque tinha só um portãozão lá, e aí eles estavam fazendo. Então, todo mundo pedindo, falou, gente, olha o buraco, olha Porque cimento. o prédio, eu acho que o prédio eles tomaram notícia do desaparecimento quando sua mãe chegou. Não, quando a minha sogra chegou, dia 18. Perdão, quando a mãe dela chegou, quando sua sogra chegou, foi no dia 18 que eles tomaram conhecimento. Dia 18 à noite. E ninguém procurou buscar no sistema de câmera de segurança e monitoramento do prédio voluntariamente, tipo, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Meu esposo, como a gente tem contato com as pessoas, ele até foi atrás, né? Ele pediu, né, para uma pessoa lá que tem acesso às câmeras, que é o filho do síndico, pediu, falou: olha, será que você não pode me passar as filmagens, tal? E aí ele respondeu assim: olha, a polícia já pediu, a gente já pediu o técnico para gravar e a gente vai entregar direto para a polícia. Aí, ok, né? A gente falou, bom, então a polícia está fazendo o trabalho dela, né? A gente, né? E aí é que entra um ponto. E como que eles conseguiram a do elevador, que não foi regravada, e a do subsolo não foi obtida? Pois é. Inclusive, né, essa filmagem que eu te mandei são as duas, né? Foi uma filmagem do elevador, ou seja, uma gravação do prédio e uma gravação do celular da Daiane. Essa gravação, ela não foi recuperada do celular da Daiane. Por sorte nossa, a Daiane tinha conversado no dia anterior com uma amiga, inclusive aqui de Uberlândia, essa amiga dela de muitos anos,
ela estava conversando com a amiga e foi bem quando desligou a energia do dia 16. No dia 17, a amiga tinha perguntado, Daiane, e aí, tudo certo? Resolveu? E ela mandou essa filmagem do celular dela mesmo para a amiga. Ela nem respondeu à amiga. Um dia anterior tinha acontecido a mesma coisa? Até na gravação, a Daiane fala: vamos ver, desligou minha energia de novo, vamos ver dessa vez como é, o que aconteceu. Então Mas parece assim, mais ainda uma emboscada. E a Daiane, esse negócio de desligar a água, desligar a energia, desligar gás, era frequente, já tinha muito. Inclusive, a Daiane tem um processo referente a isso, né, contra a administração do prédio. E ela foi orientada, né, pelo advogado dela, que toma conta desses processos, né, porque tem 13 processos no São total. 13, você me falou, são 13 processos que envolvem a administração do condomínio, a Sim, Daiane e o síndico. É isso, sim, é essa isso. situação? São Explica para 13 mim, para processos. a gente também, para o público conseguir entender isso direitinho, como é que é essa situação. Aí, sobre essa, né, exatamente da energia, então ela já estava acostumada, e foi orientada pelo advogado dela que, Daiane, toda vez que acontecer, grava, filma para mim e me manda. Ela tinha um WhatsApp direto para Hum, poder gravar e filmar. Então ela já era, tudo que acontecia de estranho ou de implicância no prédio, ela gravava. Então ela estava gravando. E aí algumas pessoas me perguntaram assim, mas ela não tinha medo, porque 7 horas da noite já está escuro, e para o subsolo, ela sozinha. Não, ela não tinha medo, porque ela estava tão acostumada a fazer isso, que era o quê? Qual é a orientação? Desce gravando, mostra que seu apartamento não tem energia, o prédio inteiro tem. Chega na portaria, pergunta, desce, vai lá e liga a energia. Ela E, no, fazia isso. e também a gente, como era a casa que ela morava, tem aquela sensação de eu estou segura na É, minha casa, no meu porque tinha prédio. 2 anos que Eu ela não estou morava aqui. entrando num local estranho. Em 2 anos, 13 processos se desenrolaram entre ela Sim. e a. Explica pra gente, porque aí depois, se você quiser, a gente põe a entrevista da sua mãe, a gente põe aqueles vídeos que você falou pra gente colocar. Mas começa a explicar para a gente começar a entender o Uhum. que é que está por trás desse desaparecimento e as possibilidades porque isso é muito importante. Existia um desentendimento anterior intenso entre. São 13 Muito. processos. E qual que era a natureza desses processos? Explica isso daí, por gentileza, para a gente. Ó, eu vou falar o que eu lembro, né? Que são 13, né, no total. O prédio ficou pronto, pode falar que ficou pronto para morar no final de 2023. Foi quando, né, a Daiane mudou para lá. E minha sogra foi, mas meu sogro também. O objetivo meu sogro tem mais de 80 anos, ele fazer toda a marcenaria, né, básica ali de um apartamento para poder alugar em Caldas Novas. Então eles foram para lá. Falou: "Não, eu fico morando no apartamento, a gente vai comprando as madeiras e ele vai fazendo". E ele fez tudo sozinho, os 6 apartamentos. Com 80 anos de idade. Mais de 80, assim, eu não vou falar certinho, não sei se é 84 e tal, Mas mas já alguma tem, é coisa. um idoso, é um É. idoso. E aí ele fez, o objetivo era ir para lá, e minha sogra acabou que mudou para lá, né? Inclusive a Rafaela foi com ela, né? Também a Daiane foi, a Rafaela estudou o ano inteiro lá, né? Também em Caldas Novas, para que fizesse esse apartamento. No começo, estava lindo, eles eram super amigos. O síndico fazia churrasquinho lá do lado, lá de fora, perto do estacionamento. A Daiane participava, mais outras pessoas, e estava tudo bem. Como começou? Quando começou a alugar os apartamentos, porque aí começou uma disputa de território. O síndico tem Ele também apartamento, alugava. ele tem apartamento lá e ele alugava os dele, e começou a pegar uns apartamentos de algumas pessoas. A Daiane tinha no começo a procuração, o aluguel dos 6 apartamentos da minha sogra. Mas depois ela começou a pegar outros apartamentos, tanto de pessoas do mesmo prédio, quanto pessoas de outros clubes de Caldas Novas. Começou, Quantas isso virou unidades são nessa torre? Você sabe aproximadamente quantos apartamentos? 168, Então, são 162, alguma coisa assim. São muitos locais, muitos, muitos apartamentos. muitos. Muitos Vocês não moram compraram lá. 6 unidades na planta para investimento familiar, igual você está me Sim. falando.
foi todo. Então não eram apartamentos de estranho no início. Ela estava ali administrando os bens familiares. Sim, sim. Começou E aí, esse. no primeiro ano, estava tudo em paz. Aí começou um querer alugar mais do que o outro, um queria. Era o território de quem era o território, é isso? E aí começou uma medida de força mesmo. Aí começou as implicâncias, começou as desavenças verbais, começou. Inclusive, né, a gente recebeu até um comentário de um dos moradores que ele tem apartamento no prédio. Ele fala assim: olha, eu tenho apartamento aí. Inclusive, quando estava na mão do síndico, eu nunca recebi nenhum aluguel. Por isso, eu passei os apartamentos para a Daiane, para ela alugar para mim, e aí sim eu comecei a receber. Então, tinha esse tipo de coisa. Inclusive, o síndico quis até alegar uma vez, falando que a Daiane estava alugando apartamento das pessoas e não estava falando. Aí ele quis inverter a história. Sem Entendeu? autorização? Não, isso não existe. Como? Como que ela ia pegar a chave? Vamos supor que a pessoa deixou a chave na portaria. Como que ela ia alugar o apartamento de alguém se ela não tinha chave? Não, isso pode causar até um esbulho. Ela não pode administrar bens, ainda mais residenciais que não tenham autorização, tem toda uma legislação envolvida por trás e controle da portaria. Ele alegava isso, que ela estava alugando sem Ele conhecimento. começou, inclusive existe um grupo de WhatsApp, né, do condomínio que chama Amigos do Ametista. A minha sogra não faz parte desse grupo, a Daiane não faz parte desse grupo. Quem faz parte do grupo é só quem o síndico quer. Ou seja, quem está lá, né, que considera que ok, que concorda com a administração. E aí, o que que acontecia? Ele jogava esse tipo de coisa no grupo, né? Ele jogava várias coisas. Outra coisa que aconteceu de jogar no grupo também, né? Teve uma vez que a gente não sabe, né? Desligaram a energia do apartamento da minha sogra. Meu sogro estava lá, estava todo mundo. Ele desceu muito nervoso, bravo, e já desceu nervoso. Tem uma filmagem dessa também. Ele desce muito bravo, brigando com o síndico, né? Olha, a energia desligou de novo, que não sei o quê. A Daiane desce também. Ele passa meu sogro para dentro do escritório do prédio, onde fica ali aquela portaria, e tranca a porta. Nesse momento, a Daiane, ela é uma pessoa do temperamento enérgico. Se ela tem que te defender, ela vai te defender. Se tiver que brigar, ela vai brigar. E essa Daiane bate na porta. Por que você trancou a porta? Meu sogro tá aí dentro, meu padrasto tá aí dentro. Ele é um idoso. Por que você não deixa eu entrar? E ela bate e esmurra essa E o porta. síndico estava dentro da sala com Estava só os dentro. dois. O Ele trancou. síndico, meu sogro e o porteiro, porque aí ele trancou a porta, né, que é onde fica a portaria. E a Daiane trancou a Daiane do lado de fora e a Daiane esmurra essa porta. O que que o síndico fez? Pegou esse vídeo, parte, jogou no grupo lá do prédio, do WhatsApp, e falou: olha, ela é uma louca, ela é uma drogada, essa mulher é descontrolada, a gente precisa tirar ela aqui do prédio. Aí a Daiane fez todo aquele exame toxicológico, né, que fala, para Isso. poder provar que ela não tem nada, que não usa isso. Ele E aí tentava teve um processo. desmoralizar e, ao mesmo tempo, desestabilizar ela emocionalmente, porque ela já Totalmente. tinha esse temperamento mais combatente, ela não arregava, vamos dizer assim, para ele. E ele, percebendo isso, ele começou a criar situações para tirar ela. Então, essas filmagens foram para o processo, ele levou. Como é que foi Foi. isso? Não, aí a Daiane, né, a minha sogra, entraram no outro dia com processo contra ele, com danos morais, né, que tudo que ela tinha direito. E aí o advogado conseguiu essas filmagens, né? Eu não sei se, eu acredito que ainda esteja em aberto, assim, a gente não tem acesso, né? Mas ainda teve tudo isso para acusar a Daiane. Teve uma coisa também que, inclusive, está nas redes sociais e tem surgido muita dúvida em questão do processo, é que ele fez uma assembleia extraordinária o ano passado para expulsar a Daiane. E o que ele alegava era: a Daiane está alugando apartamento para mais pessoas. Lá são no máximo 5 por apartamentos, quando o apartamento é um quarto, né, que é a maioria deles. E ela falou que ele estava pondo 7, que ela faz bagunça, que ela não sei o quê.
e ele fez uma assembleia extraordinária para expulsar a Daiane. Primeiro, que a Daiane, mesmo com a procuração, ele falou que a Daiane precisava de uma procuração impressa, entrega na mão dele, para que ela conseguisse entrar na Assembleia. Tudo era administrado, centralizado por ele? Não havia, então, porque uma coisa é a gente ter um síndico, ok, e outra é ter uma administração do condomínio que faz essas... Não havia essa administradora? Não, ele faz tudo. Ele manda, ele faz, ele pinta da cor que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. E aí, que acontece? Ela conseguiu no dia 16, ela entregou em mãos isso. No dia 17, ele não deixou ela entrar na Assembleia. Ela não entrou. Todo mundo que estava fisicamente, né, online, entrou e ele trancou a porta, a Daiane ficou do lado de fora. A minha outra cunhada, a Fernanda, ela tem um apartamento lá. E ela não foi convidada para ir na Assembleia. Ela também não foi convidada. Ela tem um apartamento no prédio. Ela não foi convidada para ir na Assembleia. Ela conseguiu o link, porque a gente tem uma pessoa que a gente conhece, né? No grupo, tinha pelo menos na época, nem sei se essa pessoa ainda está. E aí ela mandou o link para ela, ela entrou. Aí ela presenciou, porque ele falou: não, ela não vai entrar aqui. A Assembleia é só a gente, tal. E aí, a minha sogra é uma pessoa muito sábia, sabe? Assim, e ela chamou um oficial do cartório para fazer a ata da Assembleia, né? A gente não tem administração, ela chamou, essa pessoa foi e ela entrou, ele deixou ela entrar para fazer essa ata da Assembleia. No dia da votação, as pessoas não quiseram se envolver, né? Inclusive a minha cunhada, né, que conseguiu esse link, né, e entrou lá com câmera desligada, 5 pessoas votaram a favor no dia e 4 pessoas votaram para poder isso ir judicialmente, porque eles não queriam se envolver. Inclusive a minha cunhada, que estava lá, conseguiu votar. Só que o síndico pegou todo mundo que não votou, ele considerou como voto a favor dele, para expulsar a Daiane. Esse processo já foi, inclusive, né, para a justiça. A Daiane ganhou a causa porque eu vi a decisão. Colocou como inválida. Como assim? Por exemplo, a Daiane, que tem procuração, ou minha sogra, que tem 6 apartamentos, que não votou, ele considerou como era para expulsar ela. E ela tinha problemas com outros moradores, com outros proprietários? Não, nenhum. Só o síndico. O problema dela é o síndico. É só com ele, as implicâncias. E é uma disputa territorial pela alocação de outros... É isso que vocês... Começou com o território, mas depois começou a sair esse tanto de coisa. Inclusive, ele tentou colocar um processo na Daiane, que a Daiane agrediu a zeladora, que puxou o cabelo dela. A zeladora é a esposa do síndico. Ah, tá. Aí, esse processo nem foi para frente, porque eles não tinham nem filmagem de como é que a Daiane bateu na mulher desse jeito. Então, assim, toda vez que ia alguma coisa contra ele, voltava. E aí, ele fazia, assim, tem processo contra multas abusivas, valor, assim, super altos, que não existe dentro de condomínio, tem processo sobre isso. Tem um processo também que aconteceu de uma invasão de um apartamento da minha sogra, né? Então, foi o último apartamento, inclusive, que meu sogro estava fazendo a parte de marcenaria, o síndico filmou. Primeiro ele começa ali de fora, olha aqui, é uma oficina, tá vendo? Tem que tirar esse povo daqui, não pode ficar aqui. Só que aí ele entra dentro do apartamento, ele invade um domicílio sem autorização. E grava ainda. Ele filmou a sala, filmou a cozinha, filmou o quarto, entrou dentro do quarto e falando: olha aqui, pessoal, tá vendo? O que tá? Olha a bagunça, virou oficina. Catou esse vídeo, jogou esse vídeo no grupo, né? E nós conseguimos esse vídeo, e aí entrou com um processo contra a invasão de domicílio. Olha o nível que ele chegava. E isso tudo do final, foi do meio do ano passado para cá. Isso foi tudo uma coisa na verdade, começou acho que no começo do ano mesmo, sabe? Eu acho que Tá. o negócio ficou pior aí. Foi a bomba estourou desses processos tudo, começou ali final de 2024, 2025. E aí teve um que assim foi o extremo, né? Que foi
numa que desligou a água, né, de um dos apartamentos, ela desceu filmando e ela desceu brigando com ele. E ele foi ligar a água, né, o padrão de água, e a Daiane continuou filmando, tal, na hora que ele passa por ela, ele dá um soco no rosto Isso dela. que eu ia te Na falar, eu verdade, vi não essa foi imagem. soco, foi E aí é muito quando ela começa a bater pedindo socorro, acho que até para o filho dele, não é essa imagem? Ele vai uma e aí cotovelada nela. e aí ela fala assim: seu pai me bateu. E aí, esse dia, né, tem um processo de violência, né, contra a mulher aí, Maria da Penha. E aí ela foi para a delegacia, ela depois, né, inclusive no depoimento dela, né, quando gravaram, que foi o dia do soco, ela falou assim, olha, ele tá me ameaçando, ele falou que vai me prejudicar e vai prejudicar a minha família. Tem uma gravação da Daiane falando isso. É muito mais grave do que eu estou pensando, porque mesmo diante de todo esse histórico, a polícia demorou todo esse tempo. Demorou, infelizmente demorou. E aí, a gente inclusive estava falando para minha sogra, né? Minha sogra, ela vem para Uberlândia, ela vem sempre aqui em casa. Eu falei, vende, pelo amor de Deus, esses apartamentos. Inclusive, é uma dúvida das pessoas, né? Por que vocês ficaram no meio de tanta briga, né? Só que assim, nossa, tá acabando, só falta mais esse apartamento, agora a gente vai ficar livre, não vai ter obra, então ninguém vai ter implicância. Agora a gente pode passar o Natal em Caldas e cada um fica no seu apartamento. Nossa, mas foi tão difícil a gente conseguir esses apartamentos, a gente investir nisso. Então, ficava aquela história. Só que já estava, inclusive, doutora Raquel, programado para eles voltarem agora em fevereiro. Como meu sogro terminou os apartamentos agora, em dezembro, né? Na verdade, ele tinha terminado ali por volta de novembro. A ideia era: a minha sogra volta para cá, para Uberlândia, mas meu sogro volta definitivo. A Rafaela, que é a filha da Daiane, vem para cá. Inclusive, eu estava ajudando ela até a olhar a escola para ela aqui em Uberlândia de novo esse ano. E a Daiane vem também, porque minha sogra falou: Daiane, eu não vou te deixar ir no meio dessa bagunça toda. Você vem para cá, a gente põe esses apartamentos aí na mão de uma administradora e a gente vê como fica. Se tiver tudo bem, a gente E mantém alugando. a filha da Daiane está com vocês? A gente tá, como ela mora em Caldas, né, com a minha sogra, tem uns amigos que estão cuidando dela para nós. Inclusive a sogra dela, ela tem um namorado e aí a sogra dela tá ficando com A ela na casa família está dando assistência em para Caldas ela Novas. também. Por quê? Lá no apartamento da minha sogra tá ficando meu esposo, né? Ele tá ficando mais alguns dias lá com a minha sogra, né? E a Fernanda, né, que é a outra irmã, tá ficando lá também. Como assim, tá muito pesado, né? A gente tem pedido a ajuda da mídia, então tem muita mídia, muita polícia, principalmente dessa semana passada para cá, muita perícia e aí a gente pediu, né, e a gente está contando com a ajuda para ficar com a Rafaela, né, porque tá bem difícil para ela, E é assim. perigoso para ela retornar para o local. Isso que você está passando para mim, obviamente, a família já passou para o delegado que está investigando o caso? Já, não, já passou para tudo, já tá encaminhado para eles já. A polícia já tinha ido lá no apartamento da Daiane, pegou algumas coisas, né, objetos dela, escova de cabelo, notebook dela. Isso eles já tinham pego antes da semana passada, foi bem nós no começo. Na semana passada eles pegaram amostra de DNA da minha sogra, mas da minha outra cunhada. Mas eles falaram que não é porque achou alguma coisa, é porque é banco de dados, né? Informação. Teve perícias que vieram de outros estados para poder ajudar. Então, assim, a gente está vendo agora, né, o movimento da polícia que intensificou, que está muito forte, né? E o que a gente pede, doutora Raquel, é assim, não desiste da gente, não. Ajuda a Imagina, de gente. jeito nenhum. Sabe, assim, tanto para a Ludmila, mídia quanto a polícia também, assim, porque você ter uma história sem um ponto final é muito ruim, para nós tá muito difícil, sabe? olha, eu quero deixar e reafirmar, eu estou sem imagem, mas é problema e eu não vou parar por causa disso, porque o que é importante é a sua mensagem, não é a minha imagem. Vocês têm um canal aberto aqui para qualquer hora, qualquer notícia, para qualquer grito de socorro. Você falar, doutora, me ajuda, coloca a gente no ar, a gente coloca vocês imediatamente, tá? Não é, eu estou falando isso aqui, vai para o ao vivo, isso aqui não vai ser editado. Eu só não estou no ar com você aqui porque eu não quero parar a entrevista, porque o mais importante do que está a minha imagem é a sua mensagem.
Fala Uhum. uma coisa para mim. A polícia, qual é a linha que eles... Porque você passou para mim que vocês têm um advogado que está cuidando dos 13 processos, que são processos civis. Sim, E a questão da administração do processo criminal, dessa investigação, vocês estão sem assistência de advogados, né? sim. Vocês não estão com... Nós pedimos ajuda no Ministério Público, mas não tem nenhum advogado nos acompanhando, não. Não tem. Então, vocês estão meio que com acesso meio prejudicado às informações das investigações. Sim, sim. A gente não tem acesso, e aí as investigações são sigilosas, né? Até porque eu acredito que não pode falar para nós assim, mas a gente vive nessa angústia, assim. Pegaram o DVR, né, que é o que grava, né, as câmeras uns 15 dias atrás, né? Então, assim, a gente acredita que eles fizeram alguma coisa antes, né? Depois do Ano Novo, não antes. Antes do Ano Novo, a gente não viu movimento nenhum de perícia no prédio. Mas depois do Ano Novo, a gente começou a ver, e aí foi quando a mídia nos ajudou muito a colocar, né? 37 dias, vamos falar que são hoje, e aí a gente fica muito agoniado, não consegue ter uma rotina, né, normal dentro da nossa casa, e todo mundo tem que trabalhar, e fica pesado, e fica difícil, né, para nós. Minha sogra está muito cansada, não está bem, mas nesse momento a minha sogra está precisando muito mais de apoio do que eu, né, eu consigo me virar aqui com os meninos, apesar que eu até essa semana eu pedi a minha mãe para ficar aqui com eles uns dias. Mãe, se puder, dá uma passada lá, fica lá com os meninos, a gente fica muito inseguro. E eles que estão lá, né, tá minha sogra, meu marido e minha outra cunhada, eles estão ficando direto, dando todo o apoio que a minha sogra precisa lá, ajudando ela nas entrevistas. Ontem eles foram para a porta da delegacia, né, de novo, né, para pedir ajuda, para o pessoal não parar esse processo enquanto não encontrar uma resposta sobre isso. Mas eu confesso que, assim, a gente está muito cansado, a gente está cansado psicologicamente, a gente está cansado emocionalmente, o corpo também já está cansado, né? A minha sogra não está bem, meu sogro, que tem mais de 80 anos, está ficando aqui em Uberlândia sozinho, no apartamento dele, né? Quando precisa, ele me manda mensagem de alguma coisa, mas assim, tá bem difícil, assim, eu acho que eu não sei de onde a gente está conseguindo tirar forças para continuar exercendo as outras atividades, né? E Do vocês que a gente tem receberam feito. algum tipo de ameaça, algo nesse sentido, Ludmila? Para nós, não, né? Quando a Daiane estava nessas desavenças, nessas brigas aí, em uma das filmagens ela se sentiu ameaçada, que ela fala na entrevista, ele me ameaçou, me mandou uma mensagem e falou que ele vai me prejudicar e vai prejudicar a minha família. Mas nós não sentimos ameaça, assim, Não quanto houve nenhum tipo de envio de mensagem estranha, celular, rede social, nada disso. teve. Teve Teve. só no começo 3 pessoas, assim, diferentes que tentou passar trote, né? Porque Tá, ai, que absurdo. no desespero da minha sogra, ela divulgou o celular dela. E aí teve Tá. uma pessoa que ligou, falou assim que estava com a Daiane e ela estava devendo dinheiro de droga. Aí a minha Meu, cunhada pegou e falou: então manda foto. Aí a pessoa não mandou. No outro dia, outra pessoa entrou em contato, falou a mesma coisa. Aí minha cunhada falou: bom, qual que é a verdade? Porque acabou de mandar um outro, mas não mandou foto. Se você me mandar foto, eu te mando dinheiro. Aí não mandou também. E teve uma aqui de Uberlândia que falou que tinha visto ela aqui numa fazenda, ela pedindo ajuda, que tinha soltado ela na fazenda, mas a pessoa, quando o meu marido conseguiu falar com ele, a polícia tentou falar com ele um monte de vezes, não conseguiu. A gente tentou falar com essa pessoa e a pessoa pegou e falou que não, que queria era o Pix. Aí a gente, inclusive, tirou foto de dinheiro, falou aqui, ó, o dinheiro tá na minha mão, eu te entrego, me fala onde que ela tá, eu vou buscar a Daiane, tira foto dela. Aí a pessoa falou que não queria se envolver, que a polícia ia lá atrás dele. E aí, por fim, quase que a minha sogra manda dinheiro, porque o que a gente meu escutou foi Deus. assim: se eu tiver 1% de chance da Daiane estar, 0,1% eu vou mandar o dinheiro. E meu marido conseguiu falar para ela não mandar, que ele tinha conseguido falar com a pessoa, e era um mala, mala mesmo, até na voz de falar.
e aí essa pessoa sumiu. Então, assim, é gente querendo aproveitar, né, da situação, né? Ainda tentando É, aplicar golpes em cima de uma família já fragilizada, e vocês nossa, eu não tenho ideia de como vocês estão. Ludmila, você quer fazer algum apelo, você quer passar alguma mensagem, você tem totalmente a liberdade, o espaço está aberto para você, para sua família, fica à vontade, o que você quiser, o que você precisar falar. assim, eu quero falar que, primeiro, agradecer toda a mídia que tem nos ajudado, né, que tem divulgado, que tem falado a verdade, assim como o seu canal, doutora. Acho que é muito importante, tem muitas perguntas nossa e das pessoas também, tem muita gente querendo ajudar, então, primeiro, agradecer todo mundo, né, e que se alguém, né, tiver qualquer vestígio, qualquer informação, qualquer coisa que tiver visto ou ouvido naquele dia, não precisa, né, nem se falar quem é, pode ligar, né, a polícia tem um canal aí anônimo para a pessoa divulgar, né, sobre isso, e que pedir para que as autoridades não desista do caso. A gente acredita muito que vocês vão resolver isso, né? Que vai ter uma saída, que vai ter um ponto final nessa história. Tem muita gente competente trabalhando nisso, né? Então a gente pede que continuem até resolver, até colocar um ponto final nessa história, né? E independente também de religião, de tudo, que continue orando para a gente ter força, né? Para que a gente consiga aí ter um ponto final nessa história. Alguma peça de roupa, algum documento dela, alguma movimentação bancária, alguma coisa anormal que vocês se recordem? Qualquer coisa, assim, os amigos da Daiane têm muito nos ajudado, né? Inclusive essa amiga que mandou o vídeo, tem feito algumas manifestações, né? Para nos ajudar referente a isso, todo mundo ajudando aí nas divulgações, o caso já virou nacional, né? Em rede nacional, exatamente porque tá todo mundo querendo uma resposta, né? E eu creio que a gente vai conseguir essa resposta aí. Vocês já foram na promotoria? O que vocês tiveram de resposta lá? A gente foi em tudo quanto é lugar, né? Assim, minha sogra foi, né? Ministério Público, Delegacia da Mulher, promotoria, enfim, tudo quanto é lugar, assim, que a gente conseguiu ir, né? Hospital e tudo quanto é lugar que a gente poderia encontrar a Daiane, a gente foi, né? Ela foi, na verdade, mas é ela com os filhos. Mas não tem, né? Não tem, fala que o caso é sigiloso, que não pode passar informação, que tá todas as informações que tem passado, se alguém, né, for alguém que tem que passar informação, que já passou direto para a polícia, e aí a gente fica nessa angústia, e aí algumas coisas a polícia fala que não pode falar, porque às vezes atrapalha, né, na investigação, e a gente até entende, né, que às vezes não pode comentar alguma coisa com a gente, às vezes para não deixar até mais angustiado, né, do que a gente já tá, mas a gente fica assim, no escuro, assim, é muito ruim, E sabe? é uma pergunta difícil, mas eu vou fazer porque as perguntas fazem. Existe algum histórico da Daiane de uso de droga, de ameaça de abandono, de se vou sair de casa, vou largar tudo? Porque as imagens não dizem isso. Ela estava plenamente, ao que parece, sóbria na filmagem. A gente vê até pelo olhar dela, pelo comportamento. Mas a família tem conhecimento de algo assim? Existia algum motivo para ela largar tudo sem roupa, sem uma peça de roupa extra? Tem alguma ocorrência que Tem justificasse? nada, não tem. Inclusive, me perguntaram, né? A Daiane tinha problema mental, a Daiane tinha depressão, a Daiane tava problema de ansiedade, ela tinha alguma coisa? Não, tinha nada, nada. E nem tinha motivo, inclusive estava programado, né, para a gente ir para lá. Ela vai passar o Natal em Uberlândia e o ano que vem vir tudo para cá. Então, assim, não tinha nada, Nada não que nem justifique, não motivo. tem um histórico, por exemplo, não sei, de um transtorno, um surto psicótico ou psiquiátrico, ou uma depressão, ou um estafa mental, ou houve algum conflito, fora todas essas intercorrências que você passou para mim, no seio familiar não tem nada que justifique. Essa é a dúvida que fica. Não. Ela A não primeira estava pergunta. fugindo, por exemplo, de pessoas que ela pudesse estar devendo? Tem alguma situação dessa, algo que a família tenha conhecimento? Não, nada, 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 nada. Inclusive, né, quando
sumiu, e minha sogra falou assim, a Daiane sumiu, né? Como assim? Sumiu por quê? Brigou? Aconteceu alguma coisa, né, de briga e tal? Não, nada. Não tá aqui, simplesmente não tá aqui. Mas o óculos dela tá. E aí foi quando a gente falou, poxa, mas ela deixar o óculos para trás e os documentos? Não, tá aqui também. Ela tem, E aí não ela tem avisaram problema? a filha dela, Não, e né? ela Assim, estava faxinando a casa para receber a família. Era uma semana, não, porque e estava programadinho, ó, mãe, você vem, eu vou te passar todo o cronograma de aluguel, né? Que a gente já alugou, as pessoas que vão chegar no Natal, as pessoas que vão sair, as pessoas que vão chegar no Ano Novo. Mas assim, eu vou ficar fora só o Natal, que eu vou passar o Natal em Uberlândia. Tava tudo programado. Né? Só que aí a gente ficou no escuro, teve que divulgar na página dela de locação que ela estava desaparecida, quem tivesse alugado apartamento que era para nos informar, e o pessoal foi nos informando, para que a gente conseguisse ajudar minha sogra naquela organização ali dos apartamentos. e são Graças a Deus, muitas. hoje a gente não tem nenhum problema, né? Passou aí, a minha sogra conseguiu uma pessoa para pegar a administração, porque ninguém está com cabeça para pegar aluguel de apartamento e conversar de negociação com ninguém. Tem um negócio engraçado, doutora Raquel, porque, por exemplo, o prédio continua alugando os apartamentos, né? Eu não falo só os apartamentos da minha sogra, que eu não sei, né, se estão alugados agora, apesar de ser mês de férias, mas está alugando, o pessoal está entrando normal, saindo normal, né? Esses dias tinha uma criancinha lá, meu marido gosta muito de criança, perguntou: cadê o papai? Ah, o papai tá descendo. Tipo, uma criança de 4, 5 aninhos desceu sozinho no apartamento, sabe? Então, assim, parece que as pessoas não estão sabendo nem o que está acontecendo nesse prédio, sabe? É Elas não muito estão se dando, elas estranho. não estão dando importância e a insegurança verdadeira e real que existe no local. Porque uma É, moradora desceu pelo elevador e a sumiu, família se sumiu e não tem uma posição de nada. Ninguém ouviu nada, Ludmila, ninguém ouviu nada, não, nada. nada, não ouviu nada, não falaram nada, não, a movimentação bancária da Daiane, inclusive, não teve nenhuma movimentação bancária daquele dia. É, consultaram o CPF dela para ver se tinha outros chips, outros telefones. O Sim, único sim. que tinha era aquele, e aquele perdeu o sinal bem naquela hora, à noite. Essa é uma Então, assim, informação muito importante. O não tem. celular, ele foi desligado no local, você falou para mim que houve o Ele perdeu desperditor, o sinal. Eu não sei se desligou, se quebraram, o que quebraram. aconteceu. Mas, assim, perdeu o sinal naquele local. Inclusive, não conseguiu nem rastrear o celular, né? Porque não tem sinal, não tem nada. E Ele não ela foi devia ligado estar mais. no local, né? Considerado como residência, a torre pegou ali. Ou seja, ela não saiu andando com o celular funcionando. Não. Não, não tem. Inclusive, foi até investigado se ela tinha outro celular, outro chip, né, pelo CPF dela. Não tem nada. Alguma pessoa, algum namorado, namorada, relacionamento afetivo que ela tivesse no local? Que a Não. gente possa imaginar, né? Eu estou É, tentando, eu a tô gente tentando fez isso também. pensar, eu estou conversando aqui com você, não é pelo amor de Deus pondo culpa, e daí eu estou pensando, Não, fica em né, paz. para a gente não imputar uma acusação sobre ninguém, mas é uma situação que não faz o menor sentido, não faz sentido, Ludmila, não faz Não, né, a Dayane não tinha namorado, né, ela já era divorciada, já tinha vários anos do pai, né, da filha dela, eles dão super bem, assim, conversam, né, no WhatsApp, não tinha nenhuma desavença deles, porque tem alguns divórcios que ficam bem difícil depois, né, exato, no exato, caso deles, não, algum conflito que não fosse o que a gente acabou de narrar aqui de 13 processos anteriores, uma é, disputa por espaços para locação. O vídeo dele entrando no apartamento do seu sogro, eu tô chocada. Me não, impressionou. e sabe como que a gente conseguiu esse vídeo? Tem uma pessoa que estava no grupo, né? O grupo selecionado lá do WhatsApp, mandou para minha sogra e falou assim: isso aqui é seu apartamento? Assim, vocês autorizaram gravar isso aqui? Aí minha sogra, não, nem sei que gravou isso aqui.
e meu sogro tinha voltado para o apartamento dele, né? Então, nesse vídeo, ele estava querendo acusar que meu sogro estava usando o prédio para ser oficina, que ele estava vendendo móveis, tal. E ali tava as madeiras, né? Aquele apartamento ali ficava concentrado mesmo as madeiras para ele fazer o prédio. Inclusive, ele estava fazendo aquele apartamento que Guarda-roupa, era aquele o último. Era o o último para guarda-roupa que a fazer. gente vê que ele estava montando Tava ali muito- o guarda-roupa, porque era um trabalho de marcenaria que ele fazia. E a estava própria tudo ajeitadinho, até para um apartamento em reforma, em construção. Eu não vi nada que. Não, o próprio advogado falou: eu não estou vendo máquina pesada, não estou vendo máquina de marcenaria, eu estou vendo máquina que corta, que faz tudo, furadeira, tal, mas máquina que, por exemplo, se eu contratasse um marceneiro, ele levaria para o prédio para montar o móvel lá. Exatamente. Meu sogro, meu sogro cortava poucas coisas, porque assim, ele ia na marcenaria, já levava a medida, a madeira já vinha cortada para ele montar os blocos, sabe? Ele não levava madeira enorme, porque imagina um senhor de 80 anos ficar subindo madeira no elevador. Nem Não, e cabe. a outra coisa que eu acho muito importante pontuar é que aquilo era um investimento de uma vida para essa família. Não eram É, imóveis que falassem, não, a gente pode sair, vender e dar tchau e bens. Ela estava ali num trabalho, mas era uma administração nossa. meio que de toda a construção da vida de vocês, né? É. E assim, tinha um apelo muito grande, porque o sonho da minha sogra era que a família inteira viajasse para um lugar, que a gente reunisse, mas que cada um tivesse um quartinho para dormir, ficasse à vontade, né, com a sua família lá. Então, quando ia a gente, nós aqui de casa ficava no apartamento, minha sogra no outro, a Daiane no outro, a minha outra cunhada em outro apartamento. Então, ficava todo mundo tranquilo. Reunia no apartamento da minha sogra, que é o único que é de 2 quartos, é um apartamento maior, mas na hora eu falei assim, vamos dormir? Cada um estava no seu. E Sabe aquele que capricho do meu eu sogro, né? sei o que você está falando. Toda vez que Quando chegava lá, ele falava assim: vem cá para você ver o que que eu fiz. Aí levava a gente, mostrava o armário, mostrava o rack, mostrava tal. Ah, agora vamos lá no outro, que o outro eu terminei também. Então, todo aquele carinho que envolve, porque muitas pessoas perguntaram, falaram assim: ai, Ludmila, eu prefiro ter paz do que ter razão, por que que vocês não largaram esse negócio? Larga isso para lá. Eu até falei isso para minha sogra uma vez que estavam muito nessas brigas, né? Não, sogra, vem para cá, vem para Uberlândia, vocês não precisam disso para viver, não. Ou então vende, vai viajar, vai passear, vai gastar esse dinheiro. Não, agora que está acabando. Agora que não, está e acabando, agora que a outra, gente vai passar o Natal lá junto. Ludmila, vender apartamentos não é algo que a E não gente é faz, rápido. não é É. rápido. E se você. Eu vou te dar um exemplo, dois exemplos que eu acho que são. Minha família, nós somos em 4 irmãos, né? Todas as férias que a gente passava, às vezes a gente ia viajar, por exemplo, para Cananéia, que meu pai gostava muito de pescar. Tava tudo reunido, e aí, quando juntava os agregados, já era praticamente mais de 30 pessoas, porque vinham os filhos, vinham as noras, e todo mundo alugava os seus chalés. Embora tivéssemos, porque esse momento, às vezes você quer dormir até mais tarde, às vezes você quer E, comer alguma coisa, você tem a sua privacidade para não entrar em conflito com a família. Então, uhum, isso eu entendo, eu vivi isso que você está falando, eu sei como é que é. E outra coisa, minha mãe, por exemplo, está tentando vender a casa dela, está com quase 3 anos. Não, é, não, não é assim, põe para vender, e vocês têm um período de espaço aí de 1 ano, vamos dizer, vamos colocar 1 ano aí no papel que teve esse uhum, conflito. Não dá para sair vendendo 6 unidades, são 6 unidades, né, familiar, que no sim, total. 6 unidades. Uhum. Não é algo fácil de se fazer. É, não, não é. E assim, o objetivo não era, né, fazer isso, né? Foi bem suado para poder conquistar, para poder fazer, para deixar tudo arrumadinho, né? E aí era assim, o último caso. A gente, minha sogra, mas meu sogro falou: não, a gente quer na hora que vocês quiserem ir para Caldas, tem um cantinho para vocês ficar, vocês não vão gastar dinheiro. É bem próximo do centro ali, aquele parque famoso que tem em Caldas, né? Então ele é do lado praticamente daquele parque. Olha, você guarda o carro, não precisa tirar carro, pode ir lá sozinho com os meninos, né? Então tinha todo um E apreço também era ali, um né? investimento, né, financeiro também, porque com as locações
A gente sabe Querendo ou não, que tinha um dinheirinho para entrar, né? Já pagava o condomínio e pagava as despesas, né? ele se mantinha, não era um imóvel que você tinha despesa, que ele conseguiria se manter. Eu vou É. pedir para que você finalize com o que é que vocês, o entendimento, o que é que vocês sentem que está acontecendo. Pode abrir seu coração. Qualquer coisa que falar mais, vai para a edição, não se preocupe, eu quero que você. O que eu percebo, né, e o que eu estou vendo, né, que está acontecendo, né? A gente está vendo um movimento muito mais sério. Vamos falar de 10 dias para cá, aonde, né, teve mais ajuda de policiais de outros estados, de perícias especializadas em homicídio, né? A gente percebeu um movimento, né, muito maior da polícia quando passou para a delegacia de homicídio, e aí o caso ficou mais sério. Então a gente está vendo um movimento, mas um movimento muito grande, muita gente de movimento, e assim como cresceu o movimento da polícia, cresceu o movimento da mídia também, né? Tem gente de repórter ficando lá diretão. Assim, meu coração quer acreditar que em breve a gente vai ter uma resposta desse caso, né? Mas tem hora que eu vou ser muito sincera, tem hora que eu acho que a gente está num filme de terror mesmo, literalmente, né? Que fica difícil, que fica pesado, né? Que a gente não consegue ter uma rotina normal, que tem hora que a ficha cai e chora, né? Tem hora que a gente vê as pessoas, principalmente igual a minha sogra, que é uma pessoa mais idosa, sofrendo, a gente não quer ver a família passando por esse tipo de coisa, né? Tem hora que para nós fica bem difícil, assim, de conviver com essa situação, né? De não ter uma rotina normal. O que eu mais quero é que tenha uma resposta para nós. O que aconteceu com a Dayana, independente da resposta. Pode ser que daqui, como muito mais de 30 dias, a Daiane nem aqui esteja mais, né? Mas assim, não tem problema. A gente quer saber uma resposta para que a gente, né, possa viver aquele momento, se for isso, né, que o propósito da Daiane não está aqui mais, que a gente, né, vive esse luto e aí acaba com isso, e que se for para encontrar ela, que a gente encontre o mais rápido, porque quanto mais dias passa, né, também para ela deve estar sendo muito mais difícil, né, nessa situação. Me diz uma coisa, vocês têm informação se foi verificado se esse homem que trabalha ali como síndico, esse morador, ele tem algum antecedente criminal? Existe algum relato, alguma notícia sobre isso? Eu sei que ele tem algumas coisas de passagem na polícia, mas em acidente criminal eu não sei, esse a gente não tem conhecimento. Mas assim, ele tem algumas desavenças, tanto com moradores, tanto com o pessoal de comércio próximo, e algumas coisas no nome dele, assim, né, envolvendo polícia, mas criminal eu não sei informar. Tá, não é porque a gente, pelo que você está falando, precisa ver o histórico dessa pessoa, porque é uma situação, e às vezes a gente está sendo até leviano, porque essa falta de resposta, ele acaba se tornando suspeito, mais lógico e mais óbvio, e de repente a gente está cometendo uma injustiça, mas também a falta de colaboração dele com esse histórico de agressão, essas violações ao domicílio. É impossível não fazer a conexão da participação. E Será que ele. assim, eu Será que, por acredito. exemplo, ela está presa em algum lugar? Vocês já pararam para pensar se existe? A polícia já falou essa possibilidade? Já, a gente já pensou, a gente, assim, a gente fica criando histórias, né, na cabeça, né? A gente pensou que a Daiane, no começo, né, beleza, ela saiu, mas como é que ela saiu e ela sabia que a câmera estava desligada, tal, a roupa dela? Não, então saiu não. Não, alguém fez alguma coisa com ela, pegou ela aqui, né? Pegou ela, fez uma emboscada porque sabia que ela ia gravar, ela ia descer e a pessoa pegou a Daiane. Mas se pegou, teve ajuda interna, porque como que nenhuma câmera pega um negócio desse? Como que a câmera não gravou, né? Por que que a energia dela foi desligada bem na hora, né? Então, assim, a gente começou a pensar um monte de coisas, assim, e o que a gente ouviu de história, Deixa eu... de gente Tem assim, uma. chegou um monte, eu falei assim que se a TV pegasse isso, dava muitos livros, viu? Porque cada história que a gente escutou, que pegou a Daiane, que desceu com ela em mala,
tal. E assim, esse tipo de história só vai alimentando a minha sogra mais triste, sabe? É É muito ruim. verdade que é verdade ou é mentira que ela recebeu, ele foi condenado a indenizar ela em 20 mil reais? Isso é verdade? Isso é mentira? Tem alguns processos da Daiane que já estava andando. Alguns processos estavam andando. Eu não tenho conhecimento de valores, se já tinha dado esse valor ou não. Mas alguns processos dela eu sei que já estava dando certo, sabe? E assim, Tá, eu é tenho porque isso é conhecimento porque minha importante, porque família comentou aquele que você me mandou, ela ganhou de ser expulsa do da condomínio Assembleia, né? da Assembleia. Aham, Isso, sim, ela já tinha ela já tinha ganhado a liminar, já tinha sido designada a audiência de conciliação. E aí até minha editora está falando, doutora, pergunta se ela ganhou essa ação de 20 mil reais, porque são motivadores financeiros. A gente tem que sim. pensar nas motivações, né? Eu Então, até você vou. não tem essa certeza se é um fato Não ou não. tenho. Eu sei que ela ganhou, sim, alguns processos dela, desses 13, mas eu não sei questão de valores. Eu até posso buscar e te passo essa informação, ver se meu esposo sabe, minha sogra já deve saber essa informação. Eu apuro e te passo. Eu acho que é legal passar para o pessoal. Fazer uma atualização, porque eu acho que se todo dia a gente bater na tecla, cadê a Daiane, cadê a Daiane, cadê a Daiane, mesmo que não tenha, a gente tem que fazer um barulho, mesmo que seja pequeno, mas vocês expandirem essa voz. O Sim. canal, graças a Deus, está crescendo. A Uhum. gente vai fazer uma edição bacana, a gente vai divulgar, porque qualquer informação que você tem, a gente vai atualizando, porque é meio como se estivesse obrigando e verificando o trabalho da própria polícia, sabe? Sim. Sim. Com certeza. Eu Sabe acho o que seria que é legal? isso que Seria está nos legal ajudando. você entrar em contato com o advogado. Se o advogado quiser conversar comigo, quiser fazer uma live, a gente vai voltar, a gente vai fazer uma live que eu apareça o tempo todo para você, não se preocupa com isso. Mas eu até dá risada porque não, você não está entendendo. Tem uma piada no meu canal. A minha primeira live eu fiz de ponta cabeça, sabe, Daiane? Ô, Ludmilla, minha primeira live foi de ponta cabeça. Agora, dessa da Daiane aconteceu isso, mas o que importa é que as pessoas entendam a nossa mensagem, Sim. escutem os familiares. Vamos verificar essa situação dos processos, porque isso Uhum. pode ser um motivador. O DHPP ele não é só um departamento de homicídio, ele investiga pessoas desaparecidas também. Então, ter Uhum. envolvido outros estados, porque foram usados cães farejadores? Você sabe se a polícia utilizou disso nas buscas? Não sei, não sei. Pelo menos assim, a gente não viu. Eu Tá. não, meu esposo, os dias que eles estavam lá, né, ele não viu nenhum. Foi uma pergunta que me Porque fizeram. eu virei fã desses cães de trabalho, já com alguns outros casos criminais, porque você pode usar o produto de limpeza que for. Cães de Sim, biodetecção, eles localizam. É isso que eu acho interessante estar verificando também. Eu acho que a gente tem que programar uma parte 2 para a vamos gente procurar. puxar a questão dos processos, a questão do Uhum. resultado dessas perícias. O telefone de vocês foi periciado? Eu não, assim, não sei. Pelo menos ninguém pegou o nosso telefone, né? Talvez tenha alguma coisa aí de online, né, que eles consigam fazer. Mas não pegou nossos telefones, não. E eu acredito que nem do síndico eles pegaram, porque a mídia, né, quando entrava em contato com a gente, pedia o contato dele. Aí eles entravam em contato e ele respondia: Não, eu não vou dar entrevista, eu só falo com as autoridades. E ele ficou respondendo normal, então eu acredito que ele Então, ele também estava com o não pega, aparelho. não pegaram o aparelho dele, né? Só se teve alguma quebra de sigilo aí, acaba que investiga, né? Acho que a polícia tem Olha, todo o eu acho direito. que vocês Mas precisam da ajuda de um assistente de acusação, porque às vezes os delegados fazem esse corpo mole e a gente não sabe se há algum envolvimento de conhecidos na delegacia, que isso está sendo investigado, porque a gente sabe que no é, Brasil isso acontece. E para sim, trazer mais respostas. Mas, Ludmilla, muito obrigada. Me desculpa meus erros, eu sou eu que iniciante, estou agradeço. começando. Imagina. E aí, conforme o pessoal for fazendo as perguntas, surgem muitas perguntas, a gente faz uma parte 2 aí para responder o pessoal. Exatamente, é isso que eu estou falando. Vamos fazer uma atualização, isso a gente traz a apresentação do caso, a Uhum. apresentação da situação. Tem muito policial que segue o processo, o Ai, canal, que tem bom. muito investigador que segue o canal, e tem os advogados. Precisa de uma resposta. Tem polícia para isso, vocês pagam impostos para isso, e É, não é possível aquilo virar um principado, porque, na minha opinião,
Parece que ali não tem um síndico, parece que tem um rei do local que faz e desfaz. É essa sensação que eu tive, eu não sei você. Se você é amigo, ok, vem cá, fica no grupo, vou te ajudar. Se você não é amigo, não concorda, né? E a Daiane era uma pessoa que não tinha medo dele, era peitava ele mesmo. Tchau, não quero você aqui, sai daqui, e aí vai. Só para finalizar, porque agora me passou para a cabeça, o que é que motivou esse desentendimento deles? Você sabe? Ou foi só mesmo a locação dos apartamentos? Teve algum desafio? O que a gente percebeu foi essas implicâncias de apartamento, de alugar, né, de falar que a Daiane estava alugando apartamento sem autorização das pessoas, sendo que na verdade era ele que estava fazendo isso. E que ele que não repassava os valores, igual nessa postagem que a gente viu. Começou desligando o gás, a gente alugava apartamento, o hóspede ligava, Daiane, tô sem gás. Aí quando ia ver, porque tinha sido desligado, Daiane, eu tô sem energia. Aí ela ia lá, ligava como se ele estivesse perturbando mesmo, perturbando o sossego dos moradores. Parece moleque. A minha frase é moleque. É uma molecagem, exatamente, uma perturbação. Tocava campainha na casa da rua, para mim isso é atitude de moleque, de ficar desligando a energia. É o olhar que ela dá para a câmara do elevador. Tipo, você é um moleque, você está fazendo molecagem de novo comigo. Não, tem até um ponto aqui que é legal da gente falar. Teve uma vez a minha sogra pagou um técnico para ir lá dar uma olhada no relógio, porque já tinha um apartamento, já tinha dias que estava desligado, que é aquele da oficina lá que ele fala, né? Meu sogro estava fazendo, ele já tinha vários dias desligado. Minha sogra contratou um técnico, uma empresa, para ir lá e olhar o relógio. E aí o técnico falou assim: olha, alguém veio aqui e desligou o fio. Está desligado o fio. Veio cá e tirou o fio. Ou seja, só mãos humanas que conseguiria fazer isso. Daiane filma o técnico fala assim: não, meu papel aqui é religar, eu não estou acusando ninguém. Ela fala: não, tudo bem, mas alguém desligou, né? Ele fala: sim, alguém veio cá. Não é uma peça quebrada ou um fio. Não, era uma intervenção. Nesse vídeo, que eu vou conseguir ele, nesse vídeo ele fala assim: coloca cadeado aqui no seu padrão. Porque fecha aquela portinha, né? Coloca o cadeado. Coloca cadeado no seu padrão. Meu sogro comprou os cadeados. 6 cadeados, que corresponde à quantidade de apartamentos. No outro dia estava tudo arrebentado, os cadeados. Os cadeados. Ele colocou o cadeado, só que o cadeado estava arrebentado. Arrebentou o cadeado. Ou seja, meu sogro foi lá, comprou o cadeado. Os 6 cadeados. 6 cadeados, arrebentou os 6. Bom. A gente, assim, tem filmagem, Ludmila? Quem arrebentou, quem quebrou? Não, não temos. Mas alguém, que eu acredito que foi a mesma pessoa que desligou o fio, né, do relógio, que a gente, inclusive, o técnico fala isso na filmagem, ele arrebentou os cadeados. Porque, olha, a leitura lógica e possível é ou foi ele ou alguém que tem muito problema com ele que está tentando incriminá-lo, entende? Mas aí pensa comigo, eu sou um síndico, tenho um inquilino que está me reclamando quase que todo dia que está desligando a energia. É do meu interesse parar de ficar me reclamando na minha cabeça. Eu quero resolver a causa raiz do problema, né? Então, quando a gente olha um cenário pensando eu como uma síndica, eu vou falar, pelo amor de Deus, vamos pôr um cadeado, vamos pôr uma câmera olhando esses relógios, vamos fazer qualquer coisa, porque eu quero pegar quem está desligando o relógio dessa minha inquilina aqui, né, dessa moradora. Aí, quando você fala assim, Ludmila, foi feito isso? Não. E outra, né? Não é só a questão do síndico, ele tem processos em andamento, 13 processos em andamento. Ele poderia virar e falar: meu Deus do céu, vão pensar que fui eu que estou fazendo isso. Polícia, pelo amor de Deus, entra na minha casa logo e vê que não tem nada dela. Eu não quero encrenca com essa menina já está enchendo o saco demais. Isso que eu estou falando. Olha quanto processo, quanto BO que eu já tenho com essa menina, isso precisa ser resolvido porque vai sobrar para mim. É isso. Então, assim, quando a gente começa a olhar os lados, né? Então, assim, não era interesse dele resolver o problema. Porque talvez ele fosse o problema, né? Porque talvez a gente não está querendo incriminar ninguém, mas pode ser. Não, a gente não falou nem o nome dele, não é por acidente, é para que não saia de nós aqui. A gente está fazendo uma análise, o que a gente está conversando é verídico, eu vi os documentos. Mas assim,
É uma hipótese, né?